A gente já começa com a declaração feita hoje pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, durante uma participação no Congresso Mercado Global de Carbono, lá no Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro disse que as sugestões apresentadas pelas Forças Armadas para o processo eleitoral de outubro não podem ser descartadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em resposta, o vice-presidente do TSE e ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, declarou que a Justiça Eleitoral tem vontade de concretizar a democracia e coragem de lutar contra quem não acredita no Estado democrático de direito. Ontem à noite, alguns representantes dos partidos de oposição conseguiram, inclusive, uma reunião com o ministro Edson Fachin, presidente do TSE, para manifestar o que sentem em torno das eleições de 2022, um verdadeiro clima de ameaça. O presidente Bolsonaro também declarou que passa grande parte do mandato se defendendo de acusações indevidas partidas justamente do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos ouvir. Eu indiquei ministros sem dedo de nenhum político. E eles, obviamente, aceitaram o convite que muitos aqui, dos meus ministros, podiam estar muito bem de vida, ganhando 10 vezes mais em outro local, mas preferiram vir para dentro do governo e sofrer muito com interferências explícitas do Poder Judiciário, o que é muito lamentável, que mais da metade do meu tempo eu passo me defendendo de interferências indevidas no Supremo Tribunal Federal. Muito bem, gente. Um trecho do evento de hoje lá no Rio de Janeiro e, inclusive, essa fala do presidente da República eu já vou transformar, inclusive, na nossa enquete de hoje no portal da Jovem Pan News, que a gente vai abrir a partir de agora. E a gente pergunta para vocês o seguinte: vocês acham que o Supremo Tribunal Federal, de alguma forma, dificulta a gestão do presidente da República? Sim ou não? Como é que vocês enxergam justamente essa dificuldade ou não, se ela existe ou não? O seu voto, jovempan.com.br. Senhores, ótima tarde, ótima quinta-feira para vocês, uma quinta-feira extremamente fria aqui em São Paulo, mas que a gente vai aquecer daquele nosso jeitinho aqui até às 6 horas. Constantino, Serrão, Marco, Piperno, vamos nessa. Eu quero já colocar um pouquinho de pimenta nessa discussão, nesse nosso debate. Essa briga com o Supremo Tribunal Federal é cortina de fumaça do Bolsonaro, Piperno, para esconder os problemas reais que o Brasil enfrenta? Boa tarde aos colegas, boa tarde aos nossos amigos. Tem isso também. É claro que há, sim, um ambiente de golpismo sendo alimentado, mas é claro também que quando todo mundo, toda hora, discute, por exemplo, os confrontos Poder Executivo versus Poder Judiciário, Bolsonaro versus Alexandre de Moraes, ou Fachin, ou Barroso, ou seja lá quem for, a gente não está falando de inflação acima de 12%, a gente não está falando de desemprego acima de 11%, a gente não está falando de frequente elevação das taxas de juros, a gente não está falando de frequentes aumentos nas tarifas de energia elétrica, a gente não está falando de inflação perto de 20% na cesta básica, a gente não está falando de gasolina acima de... Ou seja, a gente não fala disso, a gente não fala de vários dos problemas que afligem a população no dia a dia. E você sabe que hoje, Paulo, o portal Infomoney publica uma longa entrevista com o Armínio Fraga. Até acabei retuitando isso porque o Armínio fala uma série de coisas. E olha, veja, o Armínio Fraga que em muitos momentos da vida foi demonizado pela esquerda, inclusive. E volta a fazer muitas críticas às gestões do PT, assim como critica também o governo Bolsonaro. Mas o Armínio Fraga, entre outras coisas, ele diz o seguinte: olha, esse ambiente afugenta o investidor externo. Há dinheiro, só que ele não vem para cá. Ele não vem para cá porque ele sabe que há um clima de instabilidade institucional. Então, como é que nós vamos fazer para atrair, né, esses investidores? Então, é claro que esses confrontos diariamente alimentados pelo presidente da República, eles tornam o Brasil um país ainda menos atraente. É isso mesmo, Serrão? Olha, saudações, meus amigos e amados haters. Exatamente o contrário. O Brasil é um país atrativo para o investidor pelo potencial que nós temos aqui e pelo trabalho de base que foi feito por essa equipe econômica.
desonerando vários absurdos que havia do Estado sobre a atividade econômica. Foram quase 90 medidas, pelo menos 89 eu me lembro, que foram adotadas para melhorar o desempenho, o ambiente econômico no Brasil. Então, a questão do investidor não é essa. O investidor, sim, ele quer segurança jurídica. O que ele precisa no Brasil é um novo ambiente aqui, uma Constituição que precisa passar também por um aprimoramento e também um enxugamento legal. O Brasil tem regramento excessivo, que eu repito sempre. Ele gera o quê? Ele gera essa guerra de todos contra todos, alimenta essa guerra, porque aqui é a terra do rigor seletivo ou da impunidade conveniente. Então, a gente tem que mudar esse modelo de Brasil. Agora, o presidente Bolsonaro, toda essa confusão que a gente está vendo aí, de Bolsonaro com o Supremo e Supremo com Bolsonaro, essa guerra uma hora vai ter que acabar. Só que ela tem dois aspectos que a gente tem que pensar. O primeiro é, o Supremo Tribunal Federal sabe que Bolsonaro tem chance de reeleição, aqueles ministros que andam fazendo política sabem disso, e o que eles querem criar é um clima para que no próximo mandato Bolsonaro esteja fragilizado juridicamente para levar, sim, uma pancada da juristocracia. Essa é a preparação que está sendo feita. E Bolsonaro, por sua vez, tem duas ações nesse meio de jogo aí, nessa guerra sem fim. Primeiro, que ele explora ela politicamente, isso é evidente. Ele explora a impopularidade do Supremo Tribunal Federal e da própria Justiça Eleitoral. Está explorando isso e joga isso politicamente. E o outro ponto é que ele também está fazendo uma luta correta pela defesa da liberdade contra os abusos cometidos contra o Estado de Direito. É muito bacana, eu fico emocionado quando eu vejo o ministro Alexandre de Moraes dizer que está defendendo o Estado Democrático de Direito. Então, bacana, futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Isso significa, então, que o senhor deveria implantar a contagem pública de voto, porque a democracia ela pressupõe o sufrágio universal. E o sufrágio universal passa pela contagem pública de voto e não pelo trâmite sigiloso eleitoral. Então, boa, vamos apoiar essa campanha, que se ela não puder ser feita ainda esse ano, provavelmente não vai dar pela preguiça nossa parlamentar, embora tenha um projeto lá que possa tratar disso, que ela seja aprovada adiante. O Brasil tem que ter segurança total eleitoral. Então, também é importante, não cabe esse debate bobo de ficar questionando o tempo todo a urna eletrônica. Ela tem que ser melhorada, esse é o ponto. Agora, ela vai ter que jogar com ela? Vai ter que jogar com ela. É risco? Aí, cada um que avalie e aguarde o resultado final da eleição. Porque isso aí é que é a soberania, é o povo votando. Marco, quem é o maior adversário do Bolsonaro, o Alexandre de Moraes ou o Lula? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Olha, Paulo, aqui a gente está numa situação terrível em termos institucionais e no que existe de independência e harmonia entre os poderes. O poder judiciário deveria ser aquele poder recatado, aquele poder recolhido, que não entra na seara política, que não entra em disputas relacionadas à competência do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Entretanto, o que nós vimos nos últimos anos, por conta da presidência do Bolsonaro, foi uma movimentação altamente politizada da corte como um todo. Desde o processo pandêmico, em que decretos foram declarados inconstitucionais, as manifestações do presidente foram respondidas na mídia por ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele foi chamado de genocida por membros do Supremo Tribunal Federal. Depois disso, questões relacionadas à IPI, a gente viu recentemente, interferência do judiciário de novo na gestão do executivo. Sem dúvida alguma, a resposta para essa pergunta, é que o STF se colocou numa posição de antagonista. Antagonismo total e torcida política. Agora, como que a gente controla o controlador último da República? Como que a gente freia os excessos de ministros que estão completamente à vontade fazendo discurso político? Essa é a pergunta que o Rodrigo Pacheco deveria ajudar a responder. E não fez isso. Virou um chapa branca do Supremo. Por quê? Porque existe conflito de interesse. Porque tem coisa que ele não quer
que aconteça no âmbito do Supremo em desfavor dele. Então a gente criou um sistema, Paulo, desculpa, o nosso sistema está muito mal estruturado, foi muito mal formulado nesse quesito. Ele envolve foro por prerrogativa de função misturado com essa chavinha da porta que tiraria o ministro do Supremo do tribunal. A gente deu essa chave para o presidente do Senado, que tem processo no Supremo, o conflito está aí, conflagrado, tá para todo mundo ver, todo mundo enxerga isso. E por que a indignação é popular e por que a indignação é de muitas pessoas com relação ao Supremo Tribunal Federal e ele goza de tanta desconfiança hoje? Por causa disso, porque os ministros se tornaram atores políticos. Então eu não estou nem entrando na questão técnica de hermenêutica jurídica, de decidir além daquilo que estabelece o texto constitucional. É assim, o povo já consegue enxergar isso. E essa desconfiança, ela aumenta ainda mais quando você tem exatamente essa figura do Alexandre de Moraes, uma figura... Você tem a certeza, isso daí eu não gosto de fazer futurologia, mas tem a certeza de que no futuro a gente vai olhar para trás, a gente vai olhar para esse período histórico que a gente está vivendo como um período sombrio do Supremo Tribunal Federal. Um período extremamente ativista da Corte e extremamente sombrio no que se refere às liberdades individuais. A Suprema Corte perseguindo determinadas figuras por questões políticas de antagonismo político. Então, Paulo, a resposta para a sua pergunta é definitivamente o Supremo Tribunal Federal atrapalha e tem atrapalhado o governo, a gestão do presidente Bolsonaro desde o momento que ele foi empossado. Constantino, eu quero a mesma resposta para essa pergunta. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. A resposta curta e objetiva é o Alexandre de Moraes. Ele é uma ameaça muito maior ao presidente Bolsonaro, até porque o Lula não tem muita chance numa eleição transparente, né? Veja, você mencionou mais cedo o Alexandre de Moraes como aquele que mais abusa do poder, mas é o STF como um todo, porque a gente viu que o plenário vive chancelando os seus abusos, né? Você mencionou na abertura a reunião do Fachin com a oposição. Isso é outro escárnio, né? Quer dizer, já virou uma coisa escancarada, aberta, não tem conspiração sigilosa, é conspiração escancarada. E ali a manchete nem deveria ser Fachin se encontra com a oposição, encontro da oposição, ponto. Fachin é o garoto propaganda da Dilma, o simpatizante do MST. Então, estão todos unidos contra o Bolsonaro. O Alexandre de Moraes rebateu o presidente. Veja, esse pessoal fala muito da palestra, entrevista, né? É impressionante. O Alexandre de Moraes disse que luta contra tudo aquilo que atenta contra a democracia e a república, né? Bom, ele deveria olhar para o espelho, mas, não obstante, fica a pergunta: pode existir um movimento monárquico no Brasil, então? Defensor da monarquia constitucional, ou vai ser todo mundo preso? Porque a gente já fica com medo, né? Eles podem, como ministros do Supremo, falar em semipresidencialismo, mudança de regime político. A pergunta é: alguém pode defender algo diferente da república ou não? Ou achar que não temos uma república de fato e um Estado de Direito, porque o próprio guardião da Constituição é o primeiro a rasgá-la? Então, são coisas, né? A república quer dizer coisa pública, res pública. É o oposto da cosa nostra, ou seja, tratar o Estado como um puxadinho da família, como algo privado. O que é o que o Alexandre de Moraes está fazendo? Se não usar o seu poder e a sua caneta de forma abusiva, ou seja, ignorando os limites da Constituição, para fazer vendetta particular, para perseguir desafeto. Então, tudo isso é muito grave. O senador Rodrigo Pacheco, que o Marco mencionou, foi hoje se pronunciar de que a queixa-crime do presidente Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes é uma anormalidade institucional. Olha, um rótulo muito bonito, mas fica a pergunta: onde está a anormalidade? Alguém na mídia, desde ontem, olha que teve tempo, né, convidar jurista e tudo, algum desses jornalistas pipérnicos ou políticos de esquerda entraram na essência da queixa-crime? Rebateram ponto a ponto da denúncia? Não, ninguém fez isso. Ficam nos rótulos, golpismo, anormalidade institucional. Por que será, né? Porque é muito embasada a denúncia e todo mundo sabe o que está acontecendo. Veja, Paulo, eu não gosto nem mesmo desse uso da expressão conflito ou atrito entre os poderes. Isso não é fake news, mas é incompleto. É que nem você falar que existe um conflito na Ucrânia. Não, existe uma guerra iniciada por Putin contra a Ucrânia. Então é mais ou menos igual. Se a gente quiser usar um paralelo aí nessa história, né? O STF é o Putin e o Bolsonaro é a Ucrânia.
está sendo agredido. A invasão vem do Supremo no Poder Executivo e vem de longa data. Não deixou nem indicar diretor-geral da Polícia Federal para começo de conversa, que é prerrogativa do presidente. Não deixa baixar imposto, não deixou governar na pandemia. E agora diz que a culpa tudo da economia aí é do presidente. As narrativas pipérnicas ignoram até a pandemia. Quer dizer, é um negócio absurdo. Quem não percebeu ainda o teatro que foi montado para tentar impedir a reeleição de Bolsonaro é alguém muito cínico, sonso ou muito cego. Porque não tem outra alternativa. O presidente disse que golpe normalmente vem de quem está no Poder Executivo. E é isso mesmo. Quem normalmente quer um golpe é quem quer se perpetuar no poder pelo Poder Executivo. O que nós estamos vendo hoje é o contrário. É o presidente lutando pela democracia, pela transparência do processo eleitoral, pelas liberdades básicas, contra aquele que deveria ser o guardião disso tudo e que atropela o tempo todo a Constituição para perseguir o Bolsonaro, para se reunir com a oposição, para fazer discurso político, para demonizar o presidente, ao lado da imprensa que virou assessoria de imprensa desse troço. O editorial do Estadão hoje é um troço medonho, dizendo que as Forças Armadas estão ao lado do STF e do TSE, salvaguardando as instituições do Brasil contra o golpismo do Bolsonaro e seus camisas pardas. Quer dizer, insinua que aqueles milhões de brasileiros, pais de família, mães de família, que foram com seus filhos e a bandeira do Brasil de forma pacífica e ordeira pedir respeito à Constituição e liberdade nas ruas, que essa turma aí é tipo camisa negra do Mussolini. Quer dizer, é um negócio medonho, editorial do Estadão, aplaudindo o STF, atropelando a Constituição para perseguir o Bolsonaro. Porque todo mundo demoniza o Bolsonaro e o Bolsonaro passa a ser, então, o golpista. Eles repetem tanto isso no afã de que as pessoas acreditem. Ninguém está acreditando, à exceção desse jornalista. Posso só fazer uma pergunta para o Piperno? Que eu fiquei muito na curiosidade de saber de você, Piperno, o seguinte. Bolsonaro, então, a Ucrânia e o STF é a Rússia, é o Putin, é isso? Não, que o Putin não ouça mais uma ficção constantínica, porque o Putin é muito amigo do Bolsonaro, ele vai ficar indignado com isso aí, falar, pô, como assim, né? Vamos mudar de lado. Metáfora ruim, mas eu acho que de qualquer forma, não é à toa que tanta gente todo dia fala em golpe. Isso aconteceu do nada. Então eu entendo a indignação do Constantino quando ele diz que, olha o Estadão, olha que absurdo o Estadão, porque o Estadão é aquela coisa, né? O Estadão um dia bate no Bolsonaro, outro dia no Lula, um dia no Bolsonaro, outro no Lula, e aí no final de semana ele bate nos dois. Agora eu entendo a indignação, porque, de fato, o Estadão, ele sempre foi um jornal, né, muito lido, né, por setores mais conservadores. Tucano. Né? Tucano conversa, né? Ele gosta dos tucanos, sim, mas ele gosta também... Conheço bem a turma lá, hein? Mas eles também não, eles gostam o Instituto Millennium, eles gostam dos tucanos. Fazia parte o editorialista do Estadão, a turma da Globo e da Veja. Então, eles gostam realmente dos tucanos e gostam principalmente dos tucanos conservadores, aqueles tucanos mais Bolsonaro, desde em 2018 foi assim. E o Estadão está muito arrependido da opção dele em 2018, né? Porque ele, de certa forma, acabou conectando isso tudo aí. Agora, eu entendo que essa indignação com o Estadão, porque significa, Constantino, de certa forma, a perda de um grande aliado naquilo que vocês chamam hoje de velha imprensa, né? Marco, por favor. O que o Constantino falou, eu quero complementar com uma questão só, que é... Ele falou que o pessoal gosta de... Eles querem que a gente acredite nisso, né, de alguma forma. Eu até acho que é além disso, viu, Constantino? Eu acho que eles querem tornar o debate enfadonho, cansar as pessoas, principalmente uma parte do eleitorado que vai olhar para os dois lados e vai falar: nossa, tá tão crispada a discussão, ela tá tão, né, polarizada que isso daí é muito cansativo, melhor eu não ir para lugar nenhum, eu não vou votar. Esse seria o eleitor do Bolsonaro, numa situação um pouco menos polarizada de temperatura e pressão. Esse seria o eleitor do Bolsonaro. Então, a minha perspectiva a respeito disso é que eles ganham ou melhor, pelo cansaço. Eles ganham muito pelo cansaço. Porque, de fato, hoje você vai conversar, o único ambiente de debate público que envolve um piperno e 3 pessoas independentes é a Jovem Pan. O Piperno, ele tem a visão dele, Ciro,
Gomes, ok, aí ele já falou, a gente já sabe, e a gente tem pensamentos diferentes, tanto que eu não concordo com o Serrão em várias questões, às vezes a gente tergiversa e discute outros tópicos também, mas é o único lugar livre para isso. Só que o pessoal não consegue carregar a discussão quando ela está tão dura com relação ao governo, e quando eles começam a falar em golpe, e o governo fala, peraí, se tem golpe do meu... Você está falando que a gente é uma ameaça à democracia, mas quem está agindo, violando a Constituição, são vocês. Quando você fala isso, na minha cabeça, para o eleitor médio, eu acho que ele fica cansado e ele dá um passo para trás disso daí. Então agora eu vou discordar de você, Marco. Vou discordar de você agora, já que você falou que a gente é independente e discorda, eu concordo. O Alexandre de Moraes é o maior cabo eleitoral do Bolsonaro. Pessoas que são... Você acha que ele está conseguindo mobilizar mais as pessoas para isso? Não tenho a menor dúvida. Pessoas que estão lá na sua, tentando tocar sua vida, incomodados com a economia por causa do governador João Dória e companhia, essa turma aí pipérnica que destruiu a economia e que hoje bota a culpa no Bolsonaro e carrega traço nas pesquisas, né? A pessoa poderia estar fazendo outra coisa. Aí vê esse grau de injustiça, de cinismo e de ataque às instituições e se mobiliza a favor do presidente. Gente que normalmente, em condições normais, teria muita crítica ao presidente. Eu acho que o Alexandre de Moraes é o maior cabo eleitoral de Bolsonaro. Eu escrevi até um artigo no site da Jovem Pan com esse título, exatamente. O Supremo e Alexandre de Moraes são os cabos eleitorais. Agora, Constantino, olha que distorção, né? Você ainda agora lembrou um ponto importante, né? Em geral, o golpe vem do Poder Executivo, né? Mas aqui no Brasil tá esquisito. Aqui no Brasil, a terra da jabuticaba é um pouco diferente. Aqui o golpe está vindo de quem se acha que pode tomar o lugar do Poder Executivo. Olha a sutileza da situação, que é dramática. Aqui, sim, essa divisão... E sobre o que o Piperno disse de, tá todo mundo falando em golpe, né? Ele não percebe que isso é um truque, aliás, ele percebe e participa desse truque, né? Porque, ou então ele está sendo feito de massa de manobra pelos golpistas, porque isso é uma tática antiga leninista. Quer dizer, quem está forjando o golpe às claras fica repetindo dia sim, dia também, que há um risco de golpe. Claro, né? Essa é a velha estratégia leninista de acusar os outros daquilo que faz. Uma pergunta que eu faço para vocês. Vocês realmente acreditam que essa pauta, ela chegou na população como um todo? A população está discutindo mesmo o Supremo Tribunal Federal? Pior é que está, gente. As classes mais baixas... Ela sabe a escalação do Supremo e não sabe a escalação da seleção do Tite. Qualquer boteco hoje aí tem que mandar prender 3 ou 4 ali por dia. Se os seguranças do Alexandre de Moraes estivessem circulando em tudo que é boteco do Brasil, ia ter milhões e milhões de presos. Piperno, por favor, você acha? Claro que não. Agora, eu quero dizer só uma coisa. Se o meu lado, em algum momento, desrespeitar o resultado das urnas e tentar promover algum golpe em relação a isso, vou falar um negócio para você, Paulo Matias. Eu saio junto com o Rodrigo Constantino para protestar contra isso. Não, agora você está exagerando. Não, e saio junto e convido você. Vou telefonar para você, falar, Marco, onde vai ser a manifestação hoje? Constantino, eu vou junto. Constantino. Que é isso? Piperno, você não consegue criticar a postura do Supremo que está totalmente deslocada. Você não fez uma crítica. Você está que nem o correspondente lá da China que não fala mal do governo chinês. Aliás, um de vocês até citou... Você não consegue pegar um elemento ruim do Supremo Tribunal Federal. Aliás, um de vocês citou um elemento aí que... Lá atrás eu critiquei já algumas vezes, porque em relação a esses embates com o presidente Bolsonaro, não, o Supremo está certo. Agora, por exemplo, eu discordo muito... do pronunciamento do ministro Barroso lá atrás, quando ele falou a história do semipresidencialismo. Primeiro, que eu sou contra a ideia. Segundo, que isso não é para ele. Isso tem que ser discutido. Ele pega essa coisa do aleatório. Não é isso, não. Totalmente paralelo, né? Você sabe por quê? Simular independência em relação às críticas. E essa coisa do Fachin se reunir com a oposição? Essa coisa é uma coisa normal. No meio de uma tensão, o ministro do Supremo se reunir com a oposição. Ministros do Supremo se encontram com políticos o tempo todo. Aliás, o Gilmar Mendes que não diga. Ministro do Supremo se encontra com bolsonarista, Piperno? Eu quero dizer para você o seguinte... Pode falar. Se o presidente... Muitos ministros do Supremo, muitos, quando o André Mendonça tinha lá a sua candidatura, encontrando dificuldades e tal, elogiavam o André Mendonça e destacavam o fato de que muitas vezes se reuniam com ele
para discutir assuntos importantes. Você há de concordar Anderson que isso Torres, coisas completamente diferentes. Eu conversei com o Senado aqui, Você está juntando fatores, não é isso, situações não. totalmente dispares. Anderson Torres, por exemplo, se reúne frequentemente com integrantes do Supremo. Nada a ver uma coisa com a outra. Sim. Nada a ver. Anderson Torres é o quê? O ministro do governo. Meu Deus. Que Vamos vai lá e se separar. encontra com O gente do Piperno Supremo. tem razão, Não seja- vamos Mas separar claro, uma coisa. Isso é uma coisa A normal. oposição foi se encontrar com o Fachin por causa da ameaça à democracia Que bolsonarista. é uma ameaça que É um negócio existe. bem diferente. Que é uma ameaça que Pelo amor existe. de Deus. Opa. Uma tem coisa que se encontrar é muito. encontro, todo mundo pode se encontrar com todo mundo em Brasília, isso é inevitável. Agora, você não pode transformar o encontro em um palco político, porque isso não combina com a postura do órgão máximo do Poder Judiciário Constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal. Agora- Isso não combina. Agora vamos ao que interessa também, Paulo. Consta Vamos ao pra que fechar, interessa, porque vamos lá. passou batido. Passou batido, né? O presidente disse que as sugestões das Forças Armadas vão ser levadas em conta. E hoje eu mencionei o Estadão, que diz que as Forças Armadas estão do lado do TSE, né? Eu não sei de onde o jornal tirou esse troço. A grande pergunta que fica no ar, e foi o tema da minha coluna de hoje, é com quem estão as Forças Armadas, né? Óbvio que não é algo monolítico, mas as bases certamente são, na imensa maioria, pró-Bolsonaro nessa disputa, né? Vamos ver os generais aí. Agora, as Forças Armadas como instituição que goza de prestígio perante a população e muito mais do que o próprio TSE ou STF, elas não estão nem do lado do Bolsonaro, muito menos do lado do STF ou do Lula. Elas estão do lado do povo e da Constituição. E na Constituição tem lá um artigo que a turma do STF quer apagar, mas o Ives Gandra Martins lembra que existe e qual é o contexto. Artigo 142. Não vamos esquecer disso. E eu vou além, Constantino. As Forças Armadas estão ao lado da legalidade. O que elas querem é um pleito limpo e elas querem dar colaboração para isso. Não estão de lado de ninguém. Não estão de lado. Tem general que faz críticas severas ao presidente Bolsonaro lá dentro do ambiente deles. E isso é normal, faz parte do jogo. Então, as Forças Armadas, os generais, querem eleição limpa e séria e podem dar uma contribuição para isso. Para fechar, Piperno, vamos lá. Sobre o artigo 142, é verdade, sim, que o grande Ives Gandra Martins, já disse aqui, gosto muito dele, ele defende, né, esse ponto de vista que o Constantino agora, enfim, aludiu, mas há também muitos juristas contrários a isso. E, aliás, o Congresso encomendou, ano passado, um parecer sobre isso, está fácil na internet, demonstrando que não é como o doutor Ives Gandra pensa. E o Supremo também pensa STF não é poder moderador, Piperno. não Se tiver existe, esse conflito não existe insolúvel entre não dois existe poderes, esse poder só quem tem moderador. monopólio das armas pode Não existe esse poder resgatar a moderador. ordem e a harmonia. Olha só, isso é uma leitura golpista. Agora eu quero dizer o seguinte. Não, você não pode falar que é uma leitura golpista. Agora eu quero dizer o Piperno. seguinte, só uma outra Tá chamando o coisa. Ives Gandra de golpista. Piperno me chamou, não. Piperno me Acabou chamou de de elogiar o Ives leviano Gandra agora e há chama ele de pouco. E golpista. quando eu chamo ele de Porque leviano, ele fica bravo. Porque você cometeu... Isso é uma postura porque leviana. Você cometeu uma leviandade grosseira. Aí. Você apontou pra mim e falou assim, todo mundo como você, pessoalista, Não, petista, não PT sei o quê, só, falei, defendem você. crimes e não sei o quê, defendem os PT criminosos. só. Isso, apontou pra mim. Ó. Isso foi uma leviandade. Agora, vamos lembrar dois pontos Não, importantes. grosseria. Uma Nem leviandade, uma grosseria. Nem as Agora, Forças Armadas são poder aliás, um dia você me moderador. colocou uma arma na cabeça, lembra? Lá Nem no as primeiro. Forças Armadas são É. poder moderador. E o Supremo Tribunal também, federal, não é poder moderador. Não está escrito nada disso na uma coisa. Constituição. E não tem poder então, moderador. quando você defende semipresidencialismo, Fala que leitura quando você golpista. fica toda hora, vamos processar, aceitar o processo, abertura de inquérito, processo contra o presidente, porque ele fez crítica ao processo eleitoral, isso daí é antidemocrático. Só uma coisa rápida. Fala, Piperno. Enfim, para concluir, porque o Constantino citou as sugestões que as Forças Armadas deram lá, né, no momento, lá no âmbito lá da Comissão de Transparência das Eleições. Tá? Foram os tais 88 pontos lá. Todos eles respondidos. Quando o presidente da República fala, porque o TSE vai ter que aceitar aquilo, aquilo já foi encaminhado, as respostas já foram dadas, faltavam 7 pontos. Devido As Forças a Armadas porque estão satisfeitas com as respostas? as Forças Armadas pediram, inclusive, sigilo nas respostas, e aí, espertamente, o TSE abriu tudo para falar, estamos fazendo, está aqui.
Inclusive, quem tiver curiosidade, isso está até no portal da Jovem Pan. E o TSE vai ter que seguir porque ele não é o órgão legislador da eleição. Não existe sala escura. Ele não é o órgão legislador. Tem horas que parece que ele é, né? Mas ele não é. Ele tem que seguir. Ele é um órgão administrativo. Então, se o poder político, que é o representante do povo, que é soberano, decidir que tem que mudar, o TSE vai ter que mudar.